E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí? Tudo pronto? Bora começar a resolução da Unesp 2023, tá? Comentários eu fiz lá no meu perfil do Instagram. Então, se você não conhece, vai lá, ó, @vest, underline, tube, tá? Então, pessoal, prova da Unesp aí, ó, 10 questões bem distribuídas, bem melhor que a da Unicamp. Quem gosta da Unicamp que me desculpe, eu gosto da Unicamp, mas da Unesp é bem melhor, não tenho o que falar. Em primeiro lugar sempre, Unesp, FUVEST, Enem também gosta, as próximas semanas aí. Bora lá, essa questão aqui, ó, ele fala da barrilha leve, tá? Que é a do carbonato de sódio, que é um produto de uso industrial, utilizado tratamento de água de piscina, obtenção, lá, tá? Vamos, se você já leu a questão, você já prestou vestibular, muito provavelmente isso aqui para corrigir. Em princípio, olha essa parte aqui, final do exercício. Como resultado desse processo, seria possível obter várias substâncias iônicas por precipitação, porque ele fala que ele coloca gás carbônico, né, com amônia em solução com cloreto de sódio em água, né, vai formar o amônio, o bicarbonato e o sódio. Esses dois aqui, eles se precipitam, tá? Então, por esse processo de precipitação, você consegue obter vários produtos. Entretanto, nessa etapa, ó, continuando aqui a leitura, só o bicarbonato de sódio sólido se separa como precipitado. Isso acontece porque, dentre as demais substâncias possíveis de serem formadas, quais são as substâncias possíveis, pessoal? Poderia formar bicarbonato de amônio, né? Poderia formar cloreto de amônio, tá? Mas por que o bicarbonato de sódio sólido é o que precipita? Porque tem a menor solubilidade em água. Pronto, acabou, não consegue se dissolver, vai precipitar. Tudo que precipita é porque não está dissolvido, gente. Coisa simples. Menor temperatura de fusão, nada a ver, ele não está realizando fusão de nenhuma substância. Menor pressão de vapor, ele não está. Menor pressão de vapor significa que evapora devagar, também não está evaporando nada. Maior temperatura de ebulição também não tem relação com isso. Maior densidade até poderia ter, só que na verdade não é o caso, porque isso aqui é uma reação química que está acontecendo e está precipitando simplesmente porque não porque tem maior densidade, porque imagina, senão tudo que é insolúvel em água é porque é muito denso. Nada a ver, tá? Não significa isso. Bora para a próxima questão aqui, ó. Uma questão de gases. Ele fala que ele coloca uma pressão, tá, de 200 psi a uma temperatura de 300 Kelvin no avião, ok? Então, ó, é uma transformação em que daí o pneu é aquecido, tá? Por causa do impacto e atrito com o solo, quando o pneu está no solo e pela ação dos freios, acontece um aumento de temperatura de 300 vai para 1200. Tá? Então, ó, transformação gasosa é o famoso PVT Povotó. Tá? V2. Como o próprio exercício aqui foi claro, né, que o volume do pneu não se altera, então o volume aqui é a constante, eu posso eliminar. A pressão inicial, 200. A temperatura inicial, 300 Kelvin, ou seja, 27 graus Celsius. A pressão final é o que ele quer, né, porque vai ter um aumento de pressão. E a temperatura final, 1200, certo? É essa conta que você tem que fazer aqui, tá? Ó, cancela aqui, ó, 1200 por 3 dá 400 vezes 2, 800. Então essa pressão aqui vai dar 800, tá? Libra-força por polegada quadrada, que dá a letra E, certo? Essa questão aqui sobre fluoretação de água. A fluoretação de água é de 1 miligrama de fluoreto por litro de água, tá? Que é de 1,5 ppm. Esse é eu diria que é o ideal, vamos assim dizer, né? Porque quando você faz a fluoretação de água aqui, só uma curiosidade, ela foi uma das 10 maiores medidas de saúde pública do mundo. Isso aí foi até premiado aqui no Brasil, tá? Tem países que abastecem outras coisas, tá? Mas aqui no Brasil a gente abastece as águas. E por que faz esse abastecimento? Para prevenir a cárie dentária. Só que se tiver muito fluoreto também, quando você ingere isso na formação da arcada dentária, que a gente chama de odontogênese,
principalmente na fase de produção de esmalte dentário, né? Lembrando que já falei aqui que é importante você conhecer os tecidos do corpo humano, que a gente chama de amelogênese. Existe uma fase em que a célula que produz o esmalte, ele começa a absorver muito flúor, então o excesso de flúor ao mesmo tempo ele causa fluorose, tá? E isso pode ter desdobramentos aí na saúde da pessoa, legal? Né? A fluoretação de água, ela tem que ser feita com heterocontrole, tem tudo isso daí, mas vamos para o que interessa, tá? Aqui são só curiosidades aí para vocês, tá legal? Bom, é de 1,5 miligramas de fluoreto para cada litro de água, ou seja, para cada 1 litro. A extração de água trata 100 milhões de litros. Com isso aqui, eu vou ter uma massa de fluoreto que eu vou determinar aqui, ó, de 1,5, tá? Vezes 100 vezes 10 a sexta miligramas, tá? Vamos transformar isso aqui em quilo para facilitar, né? Então ficou aqui, ó, 150, tá? 600 miligramas é a mesma coisa que 1.000 gramas, que é a mesma coisa que 1 quilo, tá? Ok. Como eu estou usando fluoreto de sódio, NaF, 1 mol de NaF, é só você pensar, qual que é a massa do sódio, né? É 23. Qual que é a massa do flúor? 19. Então, ó, vai dar 42 gramas de substância, e isso tem, para cada 42 gramas de substância, 19 gramas de flúor. Tá bom? Legal. Como eu preciso de 150 quilogramas de flúor, a massa de NaF aqui vai ser X. Esse X aqui, se você fazer a conta, vai dar aproximadamente 330 quilogramas, letra B. Certo? Bora para essa questão aqui sobre termoquímica. Ele fala que uma usina está trabalhando com uma potência de 180 kW durante 1 hora. Então aqui, ó, a energia vai ser a potência 180 kW vezes 1 hora, que dá 3.600 segundos, tá? Então essa energia aqui que ele vai usar, né, vai dar 18 vezes 36, 648, tá? 10 a sexta joule. Ok, que é a mesma coisa que 648, 10 ao cubo, kilojoule, tá? Esse 10 a sexta aqui está aglutinado. Aí ele diz assim, que eu tenho um óleo diesel, caso fosse possível transformar toda essa energia elétrica, que é essa daqui, né? Que se obtém pela queima do óleo diesel, quanto de óleo diesel eu teria que consumir? Bom, o poder calorífico do óleo diesel é de 45.000 kJ para cada quilo de óleo. Se eu precisasse de 648.000 kJ, qual que é a massa de diesel que eu iria precisar? Aqui cancela. Essa massa aqui seria 648 dividido por 45, daria 14,4 quilogramas. Dá 14.400 gramas. Lembrando que o número de mols é eminho por emão. Eminho, 14.400. Emão é a massa molar, 170. Tá? Então, essa continha aí, dividindo por 170, vai dar aproximadamente 85 mol. Beleza? Então, daria mais ou menos 85 mol aí. Ele está fazendo uma equivalência do quanto que uma usina produz, que dá 648 megajoules. E a pergunta é, a grosso modo, quanto de diesel eu preciso queimar para gerar isso? Resposta, 85 mol de diesel.
A gente fez por essa conta. Lembrando que se você está aqui, muito provavelmente você está aqui para corrigir a questão, tá? Então a leitura aí eu vou deixar com você, ok? Vou pegar o essencial aqui, ó. Quando o cianeto de hidrogênio, um gás tóxico, é borbulhado, ocorre produção de uma solução aquosa de ácido cianídrico, que é um ácido fraco, por isso que ele constitui um equilíbrio iônico, tá? E se ioniza conforme a equação. Uma solução de 0,2 molar de ácido cianídrico apresenta pH 5 na temperatura de 25 graus. A partir desse dado, qual que é o Ka? Pessoal, sempre que a gente está diante de uma questão de equilíbrio químico, eu sempre falo aqui para os meus alunos. Tabela. Início, reage, forma, equilíbrio, tá? Essa é a tabela que você tem que fazer. No início eu tenho 0,2 mol desse, só que não tem produto. Quanto que reagiu? Bom, no final aqui eu tenho pH 5, isso significa que no momento do equilíbrio, né? Significa que eu tenho 10 a menos 5, 10 a menos 5, tá? Mol por litro de hidrogênio. E aqui 10 a menos 5 mol, ou melhor, 10 a menos 5 não, né? Ou melhor, ficaria 10 a menos 5 na verdade. Porque é a mesma proporção, né? Eu confundi com outro ácido aí. Então significa que eu formei 10 a menos 5. Isso significa que eu consumi 10 a menos 5 aqui, né? Certo? Por quê, né? O que é importante de você ter noção? Se eu formei isso aqui, isso fica no momento de equilíbrio. Então daqui, ó, você sempre olha a linha de equilíbrio. O que eu consumo aqui é proporção estequiométrica. É 1 para 1 para 1. Então se é 10 a menos 5, 10 a menos 5, porque eu consumi 10 a menos 5 mol. É proporção em mol, tá? Não é massa. É muito comum o aluno querer somar. 10 a menos 5, 10 a menos 5, 2 10 a menos 5. Não, 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 não. É tipo assim, ó. Tá? Eu tenho duas bolinhas, certo? Com essas duas bolinhas eu decomponho e vira uma cada qual, certo? Se eu formei uma bolinha aqui e uma bolinha aqui, significa que eu estava com um conjunto de bolinhas aqui. Você analisa o conjunto, não as unidades, tá bom? Isso é só um exemplo aí para você não se perder, tá? E aqui ficou, né? 0,2 menos 10 a menos 5. Opa, na verdade essa aqui fica na linha de baixo, né? Que é a linha que forma. Pronto. Aqui. Legal, tá? E aí, no momento de equilíbrio, é o que eu uso a fórmula. O Ka, ele vai ser concentração de H+, vezes concentração de Cn-, dividido pela concentração final. Como esse valor aqui é muito pequeno, isso aqui é próximo de zero, vai ficar aproximadamente 0,2 aqui, que é a concentração de HCN, tá? Então 10 a menos 10 sobre 0,2. Esse Ka aqui vai dar 5, 10 a menos 10 aproximadamente, que dá a letra C, tá? Por quê, né? Você pode, ó, multiplica por 10, ó, eu tenho 1 aqui, né? Então multiplicando por 100 fica 100 sobre 2 por 10. Pera aí, não, multiplica por 10 mesmo. Perdão, gente, calma aí, ó. Só para eu explicar isso aqui para vocês. Multiplica aqui em cima por 10. Então vai ficar 10, 10 a menos 10. Multiplica embaixo por 10, 0, 2 vezes 10, 2. Isso aqui para mim dá 5, por isso esse 5 aqui, tá bom? Questão agora de oxirredução. Ele pede para calcular o NOx desse cara aqui, ó. Lembrando que o oxigênio tem sempre NOx fixo de menos 2, então no total aqui eu tenho menos 4. Como a carga aqui total é 0, eu preciso colocar mais 4 aqui. Então o NOx desse cara aqui é mais 4. Só que ele diz que ele obteve esse cara aqui a partir de sério metálico.
todo elemento metálico, então sódio metálico, magnésio metálico, cálcio metálico, tem sempre NOx 0. Então foi de 0 para 4. Então você já elimina essa e essa. Como de 0 para 4 aumentou, então oxidou, então significa que ele causou a redução do oxigênio. Por isso ele é o agente redutor. Aqui ele fala que o exame da estrutura do PET mostra que ele é, eu tenho uma carbonila ligada a um oxigênio ligado a outros carbonos, tá? Função orgânica que a gente dá para isso, éster, tá? Como eu tenho vários ésteres, é um poliéster, certo? Então a prova de química aí da Unesp foi isso. Extremamente tranquila, deixa eu voltar a minha câmera aqui para vocês, tá? Extremamente tranquila, sem dificuldades, sem problemas. Foi uma prova de química bem feita. Eu diria que foi uma química até assim, de verdade mesmo, né? Considerando aí perto da Unicamp, que foi quase só interpretação, a prova da Unesp nunca decepciona. E quem estudou comigo aqui conseguiu fazer essa prova de uma maneira, eu diria, tranquila, tá? Sem muitos problemas. Talvez os mais chatinhos fossem as continhas, né? Mas isso são coisas que inevitavelmente tem que se passar, né? Pessoal, é isso. Agradeço aí a paciência, tá? Bons estudos aí pra você e até mais.